existe estudo sobre isso? Sobre, vou falar de exacerbação ou sobrecarga induzida em relação a, pô, sei lá, existem os caras que são os powerlifts da vida, os caras que treinam fazendo uma repetição máxima uma vez só. É. Aí, beleza, a condição do cara é aquela, mas sei lá, não sei, eu não tenho Cara, é que tipo assim, o que normalmente o pessoal relata, a gente pode discutir, mas o que a galera relata no, pelo menos nos artigos, até a prevenção de lesão em relação à sobrecarga, é ou movimentos muito repetitivos, aumento de carga muito exponencial em tempo reduzido, né? Aí você sai de 200 para 300 em uma semana. Mas, se você tiver ali dentro dos seus RMs na teoria, você não vai conseguir aumentar exponencialmente dessa forma, entendeu? Então é um aumento que nem eu consigo entender na prática, entendeu? Tipo, como que o cara consegue levantar tanta carga assim? É que eu nunca fiquei prestando atenção, sabe? Mas na minha humilde opinião, você pode levantar uma carga dessa, mas você não vai fazer metade da amplitude de movimento que você precisa fazer no exercício, entendeu? Tem isso sacrifica também, você algo, né? modifica a carga, você coloca muita carga, não faz amplitude. Coloca muita carga, perde repetição. Então tem essas questões também. Se Entendo. for seguir a risca a prescrição, tem que ver o que é prescrito pra ele, né? Às vezes ele faz, sei lá, 3 séries de 6. Às vezes ele consegue, mas se eu vou fazer as minhas 3 séries de 12, eu não faço. Uhum, entendi. Mas a de sobrecarga, assim, é mais isso. Geralmente eles não colocam algo acima do potencial RM. Tipo, normalmente nem é acima de 80 pra atleta. Então, se Posso dar os existe, meus eu cinco não conheço. centavos? Oi? Posso dar meus 5 centavos aqui? Contribuição. Ah, mais do que isso, né? Assim, tudo que vocês estão falando, não tenho que tirar nem pôr, principalmente dessa questão de considerar RM e prescrição, né? É isso. Só que isso quando a gente está falando dos atletas, dos caras que treinam nos lugares para powerlifters e tal. Quando a gente É. está falando dessa pessoa, vou usar o Alex como exemplo e que vocês entendam que eu não estou falando mal, tá? Só estou pontuando. Ele treina em máquinas que não são feitas para gerar melhor torque, para gerar melhor alavanca, para fazer o desfavorecimento e a carga pesar de verdade. A gente treina em Concordo. máquinas que mais aliviam a carga do que potencializam a carga. Então, Concordo. pegar o tipo de leg que ele utiliza, não é meia tonelada que ele está levantando, está tendo alívio de carga ali. Tá? Uhum. Então não é realmente, nossa, essa exacerbação do que quando você pega lá o Thor, sei lá o que eu não sei nem falar o sobrenome dele, que ele levantou 501 quilos no levantamento terra. É. E isso é um absurdo, porque isso não tem nenhuma alavanca aliviando, é só É. contra. Agora, pega um leg press, principalmente esses legs que são em movimento que eles chamam de convergente, que o movimento é em parábola e não retilíneo num trilho. Cara, isso aí tá aliviando parte da É. carga. E Pesa aí, mais a assim, descida, né? mais uma vez, e não estou menosprezando a força do cara que a gente está falando. Eu não consigo pôr 500 quilos, não estou falando que ele é fraco. Mas se pegar uma máquina dessas de movimento angular e não retilíneo, eu, sedentário, consigo pôr 200 quilos lá e levantar pelo menos 5 RM. É. Com certeza eu consigo. Sim, Então, assim, estamos isso é falando de fato. pessoas fortes, sim. Estamos falando de considerar várias coisas. Meu gato está fazendo uma aparição Tô aqui. vendo. E, mas calma lá, não é tão absurdo assim porque tem outros fatores. E aí a Marina com certeza explica isso muito melhor que eu, por questão de biomecânica aí das roldonas, alavancas e afins. Não, total, total. Por isso que é bem comum você ver a galera dando dessas na academia até. Porque tem isso, cara. Tem muitos equipamentos que favorecem você fazer ali. Aí a galera que vai nas Muitos. academias mais raiz sofre um pouquinho quando vai comparar a mesma carga com a máquina que não é projetada para fazer vou falar aprimoramento da execução do movimento, um facilitador, mas faz sentido total. É. Sentido total. A gente. Existe, Marina, aí uma dúvida também mais pessoal minha. Existe fator de satisfação que é o que leva essa galera a toda vez querer mais? Porque beleza, você tem variações, aí o Caio como educador físico pode até também complementar. Existem formas de manter carga semelhante e estresse ou estímulo muscular
maior sem mexer na carga. Seja por amplitude, seja por segurar a manutenção de um ângulo específico do movimento, seja, enfim, e não Tempo de necessariamente contração. número, né, tempo de contração. Então, assim, a gente sabe pela fisiologia do exercício e da resposta neuromuscular em relação ao estímulo que o volume, o número de carga em si não é o único fator. Só que a gente vê muito isso, e não sei se estudos já debateram isso, principalmente academia, tá? Não estou falando de atleta somente, que atleta às vezes tem até um treinamento bem leve, e a galera às vezes fala, nossa, mas um cara do PSG tá treinando com uma cargazinha tão pequena. A carga não é o importante somente em relação ao que se espera de performance. Então, assim, minha dúvida, chegando na pergunta há algo discutido sobre isso em biomecânica, em congressos e afins, em relação do estímulo psicológico de satisfação com o número, com progredir no número, por ter aquela coisa de muita coisa ali, todo mundo olhar para aquilo? Entra nisso? Cara, eu acho que até o Caio pode até falar mais na visão dele como profissional de educação física, nesse caso. Na nossa área da físio não existe tanto. Existe mais pra pegada do tratamento. Mas eu acho que virou tipo um senso comum. Eu não sei se eu tô sendo exagerada nesse sentido. A galera olha pra prescrição de exercício só na sobrecarga, só no peso, sabe? Sendo que ele é só um parâmetro e nem é o mais importante. Por exemplo, volume de treino é muito mais importante do que sobrecarga. E aí até os profissionais de educação física que entendem muito mais essa pegada da prescrição para fins, né, recreacionais da galera da musculação, você pode até trazer a sua opinião, Caio, mas pra mim, eu acho que é um senso comum. A galera olha e fala, pô, a Marina pega 100 quilos no agachamento, mas aí eu faço 3 repetições, né? Não consigo fazer mais do que isso. Enquanto que se eu fizesse certinho o cálculo do meu RM de 60 a 70 seria ali 60 ou 70 quilos mesmo, de fato. E eu faria 12, 10 repetições. E aí eu teria um ganho pro que eu quero naquele momento. Não depende, pô. Depende muito. A pessoa só olhar a carga é muito pouco. Mas acho que virou meio que um senso comum, se eu pudesse dizer dessa forma. Pra você Eu pegar carga. concordo que é um senso comum, mas esse senso comum ele tem uma questão histórica, né? Acho que, como todo senso comum, tem que ter essa questão histórica para virar senso comum, né? Mas o antigamente, quando ainda não se entendia tanto de biomecânica, de fatores de fisiologia do exercício, de condições metabólicas, não se sabia da existência da tal da mTOR, por exemplo, e várias outras questões de cadeias enzimáticas que vão favorecer a hipertrofia ou ganho de força pura e assim vai. Quando lá atrás não se tinha esse conhecimento, o princípio era da sobrecarga e ponto. Os Entendi. caras hipertrofiavam com carga, os caras não sabiam condições e variações além de carga. Então Entendi. você vem do histórico. E aí onde eu acho que está o maior problema que fortalece o senso comum. E aí, só para deixar bem claro, eu não concordo, mas entendo que é um argumento muito válido. Se você pegar para analisar os fisiculturistas de antigamente, a Os caras qualidade eram. daqueles caras era um absurdo de melhor do que a qualidade dos caras de hoje em dia. Sim. E aí, quando você pega um brutão que está lá treinando com muita carga e pouca qualidade de treino, ou pouca, vamos dizer, variação técnica de treino, que são esses fatores que vocês utilizaram aí como exemplo. Quando você chega para esse cara e fala, pô, vamos tentar outra coisa para você se expor a menos risco, tal, ele pode vir com esse argumento, e eu já vi vir com esse argumento. Ah, você vai me dizer que com essas coisinhas novas que vocês estão falando, eu vou ficar melhor do que os caras lá de trás? Olha o Arnold, que você vai falar que eu vou ficar melhor que ele? E aí, eu não vou dizer que contra fatos não há argumentos, mas Exato. a Eu ia história está falar de outra. contra. Nesse aspecto, a história está contra. Então, a gente ainda precisa de muita evolução dos caras que estão envolvidos com isso lá na ponta, na elite do treinamento, dos caras que competem, para tentar mostrar para esses caras, pera lá, não é bem assim. Existem outros fatores que vão te dar um potencial tão bom quanto, talvez melhor, a gente ainda não consegue quantificar, mas, pô, vai ter menos risco, tem outros fatores Mais seguro, envolvidos, né? vamos olhar para o todo.
né? Que hoje em dia a gente fala de prevenção. Antigamente, o que é isso? Né? Pelo menos no esporte que a gente está falando. Então, tem vários fatores para a gente considerar sim. Concordo que é um senso comum e tentei só trazer um pouquinho do background desse senso comum. Não, total. Total. Agrega demais, eu acho que o que você falou. Mas é isso. Eu entendo que existe essa galera, que existe esse pensamento. Mas eu já sou do time que me pergunto, precisa? Com tanto conhecimento que a gente tem hoje, eu prefiro não correr o risco. Você comentou, Marina, uma coisa durante a resposta da pergunta em relação a essa questão do satisfação, ou a galera fica nessa pira de, nossa, vou pegar mais peso, só que, como o Caio falou, não pensa que há formas de progredir ou estimular ou ganhar até objetivamente ali e efetivamente com menos sobrecarga, a questão da carga que a gente está trazendo aqui. Você falou que isso, em relação à sobrecarga de expectativa ou psicológico, no tratamento se vê muito, né? Eu acho que para tratamento que um cara que não conseguiu, ou que tem uma restrição, seja no joelho ou alguma outra articulação, e ele vê a carga progredindo do que ele não conseguia fazer para o que ele consegue fazer, eu acho que nesse sentido, não sei, em relação a estudos ou psicológicos sobre satisfação e, vamos dizer, a adesão ao tratamento, isso é muito utilizado, né? Tem sido mais utilizado. Eu acho que, se eu não posso falar, pra não falar merda, né? Se eu não me engano, utiliza-se bastante já na dor lombar, no joelho até, para que eu entendo mais e posso falar com maior prioridade. Mas agora, a osteoartrite puxa sempre a área do joelho, a LCA acompanha e a dor femopatelar, as outras tendinopatia vão seguindo. Mas sim, hoje em dia já se discute essa questão da satisfação, autoeficácia, da motivação, muito também, inclusive, e o quanto isso influencia nos seus resultados. A curto e longo prazo, quando você pensa em prescrição de exercícios e melhora do paciente. Na verdade, pensa-se até hoje em dia, com essas questões dos fatores psicológicos, até um tanto quanto acima da prescrição, por incrível que pareça. Porque tem alguns estudos mostrando que tem gente que. É que, tipo assim, aí também eu tenho minhas críticas aos estudos, mas, tipo assim, a galera faz fortalecimento e aí vai fazer análise de mediação para analisar o efeito da mudança na força para as mudanças na dor, função, e aí eles não encontram. E aí eles começam a colocar outros fatores, e aí entra a jogada do psicológico que tem sido utilizada também, né? Que é da motivação, da satisfação, da autoeficácia, mas ainda também não é comprovado, mas sugere-se que seja uma via facilitadora desse processo, sabe? Mas o ganho de força não pode ser descartado. Não se descarta, mas a galera se questiona hoje em dia. Mas não deveria, porque também a questão do senso comum. Sempre foi bom, deu certo, é testado, é efetivo, porque nesse caso é seguro, se você fizer de forma segura e gradual, né? Por que não, né? Mas tem sim essa questão dos fatores psicológicos presentes, mais ainda agora. É bem interessante isso. Na clínica a gente observa um pouco disso. Até educar ou explicar o contexto que o Acredito. paciente tem, que às vezes é difícil progredir de início. O ganho no início é pouco em relação às limitações que vêm às vezes de um pós-cirúrgico ou de uma doença já crônica, que tem suas limitações estabelecidas, que, claro, o número, o peso que você está conseguindo levantar, ele não é o único parâmetro que vai promover a melhora ou o objetivo que a gente está construindo em relação a uma resposta muscular eficiente, uma resistência muscular eficiente. Via muito, né, na clínica o pessoal ter força, mas não trabalhar a resistência muscular. Não adiantava você colocar uma carga absurda, mas não conseguir fazer muitas repetições, que às vezes é o que você precisa para o esporte ou para melhor função ali que você tem como seja pessoa comum ou um atleta. Mas será que no fundo também não tem uma questão de você estar competindo com as pessoas ao redor? Não sei.
E parece que as pessoas ficam olhando assim, ficam A pessoa não gosta de ver a olhando. pessoa gigantesca fazendo um exercício com um pesozinho muito pequeno. Tipo, Aí fica meio assim, intrigada, e do nada você vê a pessoa colocando mais carga, não sei. Eu tenho que parar pra reparar mais isso, mas eu acho que tem essa questão da competitividade, não sei. Uma competitividade, acho que saudável. Tipo, será que eu deveria estar fazendo mais? Não sei se existe isso também. Eu acho Caio que pode tanto falar dessa melhor. competitividade interna, né? Eu querendo fazer um pouco melhor comigo mesmo, a competição com quem está em volta, e também tem uma questão que a academia hoje ela é um dos meios de socialização. Então, além da competição, você quer impressionar alguém, você quer chamar a atenção de alguém. Faz E hoje em sentido. dia, infelizmente, é muito mais fácil você chamar a atenção com muito peso do que com boa qualidade técnica. Eu Sim, nunca faz vi alguém sentido. parando e falou: nossa, olha que qualidade de execução perfeita. Eu nunca vi isso na academia. Faz sentido. tem horas na academia que os olhos choram do que a gente vê. Porque não é só ver muito peso, é ver todo o resto comprometido. É complicado. Mas, cara, só complementando essa questão da qualidade, a gente sabe que, tipo assim, a qualidade não precisa ser mantida o tempo todo pra você ter ganhos. Tem alguns estudos já mostrando isso, inclusive, que é algo que a gente tem que desmistificar. Você não precisa fazer perfeitamente o exercício, principalmente na fadiga. Isso é interessante. Tá tudo bem, né? O que talvez. Uma roubadinha ali. Não, é isso que eu ia comentar. O que talvez é você ter consciência disso. Porque, beleza, você não vai fazer a mesma qualidade das 3 primeiras séries com as 3 últimas séries, principalmente se for. Repetição, principalmente se for a última série. E as pessoas, nossa, se frustram com isso. Não, mas eu tenho que conseguir. E aí, claro, a roubadinha tudo bem. Agora, a compensação, a hipercompensação, aquela coisa. Dói aos olhos. Você vê que é o tempo todo ali, né? Porque É diferente. aí já não é uma questão de tentar apenas manter a amplitude ou a qualidade ali, sobretudo do volume de carga que está sendo feito. Igual o Gabriel aqui comentou, vê muito isso na academia, e um comentário que eu queria só trazer, que hoje cada vez mais Achei os comentários. aqui do ladinho. Achei. Às vezes é um pouco mais frequente hoje, principalmente com as redes sociais, disseminando muito a questão enfim, dessa competitividade de fazer mais peso, de fazer mais repetições, e não tem um fundamento. E aí quem se compromete muito nisso às vezes é a galera mais jovem. Teve casos na clínica de adolescentes com 10, 11 anos com o joelho de um idoso de 60. Assim, um desgaste ósseo-articular que para a idade ali, e você vai ver todo o contexto que a pessoa está envolvida, é complicado. Eu não sou contra, eu não tenho nenhuma restrição em relação a pessoas mais novas fazerem exercício. Acho que é até interessante para o desenvolvimento. Só que hoje se perdeu muito, tanto institucional, falando de locais de treinamento que promove um ambiente para treinamento como as academias, não tem um mínimo de senso de, eu sou responsável por isso, é o menor de idade. Mas enfim, aqui é outro ponto, só queria comentar. Mas a Ana fez um comentário legal aqui de fazer mais força que os caras. Às vezes eu dou uma olhadinha em treino de perna, porque homem adora treinar só braço, né? Eu adoro olhar e ver que eu tô pegando mais. Só que geralmente o cara é muito franguinho, sabe? Adolescente. Mas enfim, já dá uma aumentada. Mas já pega, Engraçado. Se você for treinar na mesma academia que eu, você vai se sentir bem. Eu treino muito leve. Pô, vamos marcar um treino, Caio. Caio. Se sentir muito bem. E o dia que eu estiver meio mal, eu vou te avisar. Perfeito, a gente marca. A gente queria agregar para essa discussão aqui, principalmente que ela começou, antes de virar para essa parte da parte mais engraçada, ela começou falando de que qualidade de execução não tem que ser mantida 100% do tempo, comentário da Marina tal, que perfeito. Eu queria trazer aqui, assim, existem métodos para você variar as qualidades e as técnicas de execução. Então isso pode ser programado, qualificado, periodizado para integrar com, esse é um momento de mais carga. Se é mais carga, você vai abrir um pouco mão da qualidade de execução. É normal e tem um momento que cabe. O alemão tá aí para falar da galera dos atletas que treinam potência e que, não dá para você treinar potência com grandes amplitudes, é muito risco. Então, tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração
E eu queria trazer um pouco disso aqui, porque com a minha vivência de trabalhar por muitos anos em academia, gente, desde 2007, trabalhando em sala de musculação, tem um tempinho. Dá um tempinho. E a gente acostuma a ver muito essa questão que o Igor falou, e aí eu não estou batendo no Igor, porque eu entendo que ele tem um olhar técnico para fazer o comentário do olha que bizarro que esse infeliz está fazendo, mas que para algumas técnicas aquilo pode não estar errado. E aí técnica, eu não estou falando necessariamente de técnica de execução. Vou trazer um exemplo. Um lutador de MMA que está lá na guerra durante a execução da profissão dele, ele tem que ter uma capacidade de ativação muscular em vários lugares ao mesmo tempo e resistir à fadiga por isso para poder lutar em alto nível. Então, às vezes, você vê um cara lá fazendo um bíceps roubando na lombar, para um cara normal, ou desculpa aí a galera das novas gerações, para um Enzo, pô, pera lá, tem risco. Para um lutador que sabe que o ponto falho dele é a lombar e ele precisa fortalecer e treinar ele está treinando a especificidade dele. Então, vamos tomar um pouco de cuidado, principalmente as pessoas que têm a capacidade de ter um olhar mais especializado, para não falar só do bizarro, para analisar um pouquinho, porque pode ter um fundamento. Às vezes uma amplitude não está completa, tem uma necessidade aí, eu vou usar um exemplo que a Marina pode ficar à vontade para falar, não é bem assim, porque talvez não seja mesmo, mas, uma lesão de menisco, talvez determinados ângulos ali de agachamento seja legal evitar, então faz um curto em cima, faz um curto em outro ângulo, e aí a pessoa que olha de fora, nossa, olha, 1/4 de agachamento, que bizarro. É bem isso então, mesmo. acho que a gente pode tomar cuidado com isso aqui, que a gente está falando com pessoas que têm capacidade de olhar para isso, mas não que não devam criticar. Só tomar cuidado porque não é tudo que é cabível à crítica. Exato. Desculpa, falei. Não, você olha a pessoa na academia e você fala, estranho. Mas é isso que você falou, você não sabe qual que é a questão dela. Eu já ouvi. Pergunto sempre pra galera que corre, né? Que aqui em Prudente tem muito. Eu sempre pergunto, como que é o seu treino na academia? Treina, né? Por interesse mesmo, pra saber o que tá sendo passado. E a maioria, obviamente, treina potência. E eles zoam até. Eles falam, eu vou pra academia e a galera fica me achando que eu sou maluco. Porque eu vou lá, faço uns treinos zoados. Os caras chegam e falam, não é assim não é assim que faz. Eu falo, e como que você lida com isso, né? Mas é bem isso, tipo, ele faz um treino totalmente diferente. As pessoas... eu lembro de uma pessoa recentemente ter me relatado isso. E o treino deles é totalmente específico, diferente, né? E aí a pessoa relatou que várias pessoas na academia param pra corrigir ele. Eu falei, entendi. Mas esse é um ótimo exemplo que eu lembrei conforme você foi falando. Né, totalmente diferente a especificidade do treino desses atletas pro que a gente faz ali na academia, né? Os enzinhos. Aí a gente vem, como o Caio comentou, Os movimentos com amplitude limitada. até comentou, né, Marina? Existe o que a gente tem como normal, que se fala que é o ideal. Existe muitas discussões sobre, mas respeitando a especificidade, sabendo que não é prejudicial e tendo o feedback ali, tanto do atleta quanto do fisioterapeuta do que ele entende, ou educador físico envolvido, ou qualquer outro profissional, aí você caminha de mão dada com segurança, performance e objetividade. Isso é bem legal. Exato. Tô tentando aprender a reagir aqui nos comentários, mas eu não consegui, não. Deixa o mouse em cima do comentário que vai aparecer uma carinha adicionar reação e tem outras 3 reações já meio que pré-estabelecidas. Aí você consegue reagir. Vai abrir se você clicar em cima da carinha de adicionar reação, vai abrir um monte de reações. Vou tentar. Olha o Everton comentando aqui, o alemão, na verdade. Aí a galera vê um canela seca de 60 quilos fazendo meio agachamento com mais de 100 quilos. Aquilo que a gente até falou, de não ser proporcional, né? E causar estranheza. Exato. E, vão que é o que a gente discutiu agora há pouco, A gente falou um pouco disso, vou até resgatar o comentário, que vai de encontro ao seu, alemão, um colega nosso de trabalho, vai pra academia e faz um leg com meia tonelada, 600 quilos. Aí eu comentei com a Marina, precisa? Claro, dependendo do contexto, especificidades que a gente falou aqui agora, o objetivo dele, porque a gente comentou, tem formas de ganhar qualidade muscular, força, resistência, que não é somente o volume de carga, não é somente. Então, entra nisso. E aí, indo de encontro ao que você comentou e que o Caio trouxe,
muitas pessoas recém-formadas que às vezes estão nas academias como instrutores, têm às vezes o consenso, né, o conceito de que não é normal, é estranho aos olhos ver um cara com 60 quilos fazer uma elevação, um agachamento com mais de 100 quilos. Eu tenho um vídeo seu, Alemão, que você até me mandou, que, pô, eu preciso colocar ele na mídia, porque é desproporcional essa relação de carga com quem está executando, mas não é uma coisa que deveria causar essa estranheza, né? Propriamente dito. Igual a Ana falou, competir com Mas ele foi preparado pra isso, ele e se ele tem um preparou, objetivo. Não ele foi, tem um objetivo, ele tem e ele não especificidade. saiu do 0 para 100 quilos de uma vez, aquilo que você falou que não é. Não, É com anos certeza, tenho aí. certeza que não, a não ser que ele seja um monstrão. É o novo Bitelo? Mas, É o Bitelo. Mas Bitelinho? é legal isso. Na biomecânica, Marina, tem muito isso do. Quer dizer, é uma pergunta no caso. Se vê muito essas questões de especificidade com estímulo, com objetivo, ou se discute mais de forma generalizada o padrão? acho que mais recentemente se preocupa com isso. Tanto que eu tenho que reconhecer que a área da educação física ela é bem mais avançada nesses termos de prescrição, tanto para prevenção quanto para tratamento ainda das desordens, do que a própria físio, que é a minha área de conforto ali, né? Tanto que a gente tem poucos estudos ainda que testam protocolos de programas de treinamento mesmo, com variações, o que, que seria interessante, como que a gente poderia ter ganhos com os pacientes usando as técnicas que o pessoal da Educa já usa. Então a gente não tem isso, a gente tá um pouco atrasado ali. A gente era o 3 de 10 até pouco tempo, a gente tem que lembrar disso também. Na minha graduação, por exemplo, eu aprendi que 3 de 10 era o essencial para você fortalecer. Então, acho que essa questão ainda na biomecânica, pelo menos na área, tá crescendo agora. Mas tá sendo falado sim, porque a gente chega no momento que a gente bate um teto e já não é mais suficiente para responder os resultados que a galera tá achando, sabe? Então, acaba que a gente precisa começar a se atualizar em relação a isso, e tanto que é uma área que é de meu interesse trazer para físio. Ainda não tive a oportunidade de começar. Na verdade, eu tive a oportunidade de começar agora no meu pós-doc, um programa com prescrição, mas. E tô testando ele, na verdade, com os pacientes que eu tô atendendo, mas é algo que ainda é pouco discutido na nossa área, sim. A gente vai pegando de relance. Eu uso muito material da Educa. Das publicações, eu falo da Educa, né? Mas da galera da educação física, que não lida tanto com pessoas lesionadas, com dor no joelho, que é o meu caso. Eu pego bastante as técnicas que eles usam, até pra prescrição, tipo aquele drop set, rest pause. Eles usam bastante, então eu fico lendo bastante sobre os assuntos, porque na nossa área ainda não existe. Então acaba que você tem que buscar ainda em outros lugares que, infelizmente, ainda eu acho que tem potencial de ser usado de alguma forma na área, mas ainda não é usado. Essa era a sua pergunta, né? Eu respondi, acho. Perfeito. Era exatamente isso, porque eu me formei na mesma escola que você de graduação e, é igual você falou, a gente aprende pelos respingos ou pela necessidade de procurar por fora. E É, a nossa questão da biomecânica com nossa área, quer dizer, a questão da biomecânica com nossa área, ela é muito para tratamento, né? Para tratamento, pós-lesão, e se vê também pouco para prevenção. Acho que é até algo mais recente também a questão de intuito para prevenção. com certeza. O Maurício fez um comentário aqui que eu vou estar lendo pra gente, que ele falou assim: "Eu me assusto com os treinos de velocistas que com carga extrema que eles usam, mas é essencial para gerar força explosiva, que é necessária para a corrida de velocidade. Vocês profissionais concordam comigo? Professor Alemão, me corrige aí." Cara, geralmente velocistas, corredores, eles usam mais cargas, maior velocidade de contração. E esse é o treino de especificidade. O cara precisa disso. Você precisa explodir em algum momento ali, você precisa ganhar. O que é diferente, eu não preciso, tipo assim, é isso, é especificidade. Eu não preciso disso. Eu sou uma mera pessoa que vai na academia pra conseguir viver mais anos, entendeu? Eu não preciso fazer isso, a não ser que eu queira por diversão, mas eu não tenho um motivo. E se eu quiser, eu não vou chegar fazendo isso de cara. Eu vou precisar ser preparada pra fazer isso, que é o que os profissionais fazem com vocês. Perfeito. O alemão é o Everton, né? Isso. Só pra eu.
Que ele é o profissional também que faz isso aqui com os corredores. Perfeito. Especificidade, que é um dos princípios de treinamento. É muito bacana isso, porque a gente vê que é uma construção, né? Igual você falou, não sai do dia para noite. Algumas pessoas podem ter uma predisposição, um favorecimento biológico genético, mas de toda forma precisa de todo um preparo, acompanhamento, respeitar as cadências e vamos dizer assim, nuances de cada especificidade também, porque o cara que é um velocista, ele tem um risco absurdo para algum contexto para lesão. Já o outro que é fundista, por exemplo, já é outro caminho que se trilha em relação a todo treino, pós, enfim, e volume. Acho bem massa isso e bem massa, bem massa. Tanto que, se você parar pra pensar da galera achar absurdo os treinos dos corredores na academia, eles são importantes e eu não me lembro de ler nenhum em que isso seja um problema, sabe? Pra eles, na questão da prevenção de lesão. Nenhum estudo relata, reforça isso. O problema dos corredores está na repetição e no aumento da intensidade da carga abrupta. Na carga de treino deles, específicos de corrida. Em nenhum momento a questão da prescrição do treino de fortalecimento deles é levantada como um risco. Pelo menos não existem evidências sobre isso. Então não faz sentido nenhum a galera ficar pegando no pé do pessoal por conta disso, sabe? Bacana Não, isso. não tem evidência para sustentar isso. Se fosse um problema, sobretudo, igual você falou, estaria discutindo em evidência, né? Se não tá à tona. Não me lembro de ler nenhuma evidência sobre isso. Se alguém até souber e quiser trazer para discussão. Mas eu não me recordo disso ser discutido, não. A questão dos corredores realmente está na repetição, na sobrecarga repetitiva, no aumento da carga de forma não progressiva e não gradual, a intensidade do treino, mas do treino de corrida mesmo. Uma pergunta, Marina, indo um pouco para dentro do seu ambiente de trabalho em relação à coleta e laboratório de biomecânica. Eu sei que vocês trabalham com diversos públicos, né? Tanto pessoas não atletas quanto atletas de diferentes modalidades. Em relação ao tipo de contexto em que eles chegam para vocês, ou lesionado ou sem lesão, mas que podem desenvolver, há alguma coisa dentro dessa discussão que a gente tem abordado de sobrecarga, é preciso, não precisa, tem contexto de especificidade sendo negligenciado, na sua experiência também em relação à teoria do que se lê, o que se publica por aí. O que você tem a trazer pra gente? Já vou entrar na sua resposta, mas até a Ana, que trabalha com a galera dos corredores na parte da física, ela confirmou que realmente as lesões que ela atende estão mais relacionadas realmente ao volume de treinamento, que é o que é levantado na literatura, e o pouco tempo de adaptação ao estímulo. É o que a gente discutiu na parte dos princípios biomecânicos. É realmente isso que eu li em todos os artigos de corredores. E prevenção de lesão em corredores, esse é o ponto crucial, o volume de treinamento deles. E não está nem relacionado com a questão do fortalecimento, que é um adjunto para esse tipo de atleta. E na maioria das vezes eles nem curtem muito, mas seria interessante se pudesse fazer. E aí, respondendo a galera que a gente avalia, tem muito. A maioria das pessoas que a gente. Eu vou citar alguns casos mais fortes assim, e aí vocês podem trazer a parte da clínica também, que eu acho que é interessante. Mas na pesquisa, as pessoas que procuram a gente, que a gente avalia, a questão corre sem orientação. Então começa, porque aqui a gente tem a gente tem bastante pessoas interessadas na corrida, né? É um lugar que a galera curte bastante essa modalidade. Então a gente escuta muitos relatos de pessoas que começam a correr sem adequada prescrição ou supervisão de profissionais. E aí aumentam o volume de treino de forma muito rápida e exponencial. E aí, tipo assim, o cardio aguentou, só que o corpo não estava preparado. Aí, DFP, por exemplo, dorfêmuro patelar, síndrome da banda iliotibial é bem comum também. Sai um pouquinho da nossa área, mas a gente acaba que, conforme a gente vai avaliando os participantes, a gente acaba tendo que fazer esses diagnósticos diferenciais, né? Em pessoas que. E aí o relato é o mesmo.
Ou então parei a atividade e quis voltar no mesmo nível que eu tava, tipo, 2 anos atrás. E aí quer fazer, sei lá, o alemão, né? Falou que levanta 100 aqui, 100 mais. Ele para, um bom exemplo, ele para e aí ele volta daqui 1 ano querendo levantar 100 mais. E aí é um reporte bem comum dos participantes que desenvolvem dor ou apresentam lesão também. E uma questão que acontece bastante é a galera do recreacional mesmo, que vai fazer o futebolzinho de final de semana, não treina, não faz nada durante a semana, vai jogar, dá a vida e aí lesiona. E aí os casos de lesão que a gente atendeu que desenvolveram dor femoropatelar pós-lesão de LCA são muitos assim, que não fazem, que são sedentários, né? E que fazem algumas atividades ali de final de semana e na atividade de final de semana acaba lesionando. Síndrome da banda elite foi a que mais apareceu pra mim ano passado entre corredores. Bastante volume de treino. A gente exclui muitos participantes da nossa pesquisa, que é focada em dor femoropatelar na maioria das vezes, de pessoas corredoras com síndrome da banda iliotibial. Essa questão de, quero correr, não sei nada sobre corrida, só vou correr. E aí eu acho que tem essa questão da ânsia de querer correr lá os 10 km de uma vez. E a pessoa para. E aí o triste é que ela interrompe já em seguida a atividade, não continua e fica com a dor. Não sei se eu te respondi ou se você quer que eu fale mais alguma Caio me questão. vetou de perguntar, gente. Oi? O Caio me Mentira, vetou de eu não te perguntar, gente. Alguém além do Mas Igor tem mais alguém perguntas? quer perguntar, porque eu não aguento mais a voz dele. Eu estou sendo Vamos, mais alguém, gente, eu estou ajuda. sendo o Ó, a primita. Ana e o Everton estão interagindo bastante também. Não, eles são corredores. Eu tento acompanhar a Marina nos dias que a gente tenta correr, mas, gente, eu sofro tanto. Não, também eu não sou nada. Perto deles aí, nada, nada, nada. A gente tá lutando pra correr 5. Só que é isso, a gente respeita, entendeu? A gente respeita o nosso momento ali, tá tudo bem. Cara, outra coisa também, que é uma coisa que a gente não fala muito, que eu particularmente preciso aprender a falar. Tipo assim, a galera que não controla o peso e corre. E aí, tipo assim, você sabe que aquele peso corporal da pessoa não tá preparado para aquela sobrecarga da corrida que ela tá se colocando ali, sabe? E aí você fica ainda. É uma coisa que a gente tem que começar a ter cuidado pra falar também, porque não é só a questão do peso, né? É o excesso de gordura no corpo, né? No tecido gorduroso no corpo. E aí tem muitas lesões, inclusive esse é um outro ponto da pesquisa que tem sido discutido, não em atletas, obviamente, mas em pessoas normais como nós, do efeito do aumento do IMC, né, da obesidade, sobre as práticas recreacionais e o quanto isso pode interferir na presença de lesão, dor crônica dessas pessoas, no desenvolvimento e na progressão também. E aí você vê, tipo, muitas pessoas que vão lá com a gente, que a gente teve uma época que a gente fez umas pesquisas com pessoas sobrepesas, obesas, pra entender realmente o que estava acontecendo, e muitas desenvolvem dor por conta disso, de querer fazer uma prática sem supervisão. Normalmente, eu vou salientar que é sem supervisão de profissionais, e com uma sobrecarga, um volume de treino que não era apropriado para aquele peso corporal naquele momento. Eu tento propor treinamentos cruzados. Isso, com variações de sobrecarga, legal. Que é uma coisa que a galera que vem com dor não faz. Faz. Uma, Isso, a familiaridade também. Muito legal isso que você trouxe. Já já a gente retoma aqui o que eles estão falando, porque Legal. Uhum. no nosso encontro que a gente teve aqui antes de você dar aula com a Júlia, que por sinal foi uma aula maravilhosa, mais uma vez obrigado. Tamo junto. O Maurício, que está aqui com a gente hoje, que está falando aí, ele mandou uma pergunta lá que eu vou querer retomar, porque metade eu acredito que você já tenha respondido agora, mas eu acho legal, eu acho que cabe. Ele falou assim: gostaria de saber, em questões de lesões, ela se agrava mais dependendo da altura e do peso do atleta? E aí isso vamos pensar biomecanicamente falando mesmo.
Uhum. Tem algumas lesões que a altura parece sim influenciar, como por exemplo a LCA. Pessoas com mais altas tendem a ser mais. Não quero usar o termo frouxidão, mas elas tendem a ter uma frouxidão ligamentar maior e tendem a se lesionar. Isso tem alguns estudos já mostrando. E é possível que pessoas mais altas tenham essa pessoas mais altas tenham essa predisposição. E em relação ao peso, em atletas, eu acredito que exista a questão do peso. O que eu conheço de estudos em relação à dor crônica, de pessoas não são atletas. Os estudos que eu conheço são de pessoas ou fisicamente ativas, que a gente não pode considerar como atletas, são pessoas, às vezes, até como nós, que com o aumento de peso também descontrolado ou com a realização da prática de atividades sem o devido preparo para a composição corporal da pessoa, existe sim. Por conta dessa descompensação da quantidade de massa muscular com a massa gorda presente no corpo da pessoa. Já do LCA, eu não lembro a discussão dos estudos, não, mas eles encontraram que pessoas mais altas, elas tinham essa tendência a lesões pela maior frouxidão ligamentar que essas pessoas poderiam ter. Claro que pode, Maurício. Não precisa perguntar, não. Manda pau, cara. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu queria acrescentar só um negócio em questão disso de lesões. Vou para a parte para a área da corrida mesmo, né? Porque como a gente corre, a gente é interessante estar tirando dúvidas sobre isso. Eu, atualmente, eu gosto muito de correr na terra, né? Foi até comprovado. Tem questão disso devido ao impacto, né? É uma superfície mais macia e ela absorve um pouco mais impacto, correto? Do que no asfalto, né? O asfalto é mais duro. Então ela reduz mais o risco de lesões. Aí ela permite até fazer um treino mais intenso, né? Tipo, caso não treino intervalado, mais puxado, né? Seria isso? Pode me corrigir vocês aí? O alemão também tá aí, ele vai certinho. A galera o pessoal da clínica também pode acrescentar. Eu vou acrescentar o que a gente tem de literatura. Tem estudos já sendo feitos em relação a isso, comparando até a biomecânica que eles chamam de wild, que é correndo na terra, correndo até grama, alguns estudos fazem, terrenos um pouco mais macios, realmente, do que o próprio asfalto. Parece sim haver essa relação do impacto. E parece haver algumas relações com a biomecânica. Eu não lembro ao certo quais parâmetros, mas do impacto que você mencionou, parece sim, e tem alguns estudos mostrando que o impacto é um pouco menor. Não sei se tem estudos em prevenção de lesão ainda. O que eu sei é que tem a galera comparando a biomecânica em diferentes terrenos. Isso existe. Até se a Ana, que ela é mais antenada na literatura de corredores, se ela souber alguma coisa em relação a isso, quiser trazer, até onde eu sei não existe nada cravando prevenção de lesão. Mas sim que existem diferenças biomecânicas entre terrenos que podem ser benéficos até pro treino. Sobre isso, vou ser bem sincera que eu nunca parei muito para ler a respeito dessa variação de terreno. É uma coisa até que eu sempre falo, nossa, preciso olhar para isso, porque surge sempre esse comentário, eu corro na grama ou eu corro na terra para diminuir impacto e prevenir alguns riscos de lesões e tudo mais. Eu vou falar assim, claro, não é embasado em evidência. O que eu é só um levantamento que eu trago assim que também só para pensar. Tipo, às vezes a gente pode ter uma diminuição do impacto. Talvez estudos vão mostrar aí na questão biomecânica que tem, assim, diferenças. Mas, e na demanda muscular? Outros tipos de lesões. Por exemplo, uma tendinopatia, aumento da instabilidade de tornozelo dentro de um terreno um pouco mais instável. Enfim, eu penso em outras lesões que podem não estar relacionadas com a questão do impacto e pode vir de uma mudança de um terreno
Mas também não acho que ele vai ser o fator causal principal. Mas é aquela questão do tipo, eu corria só no asfalto, agora eu vou correr só na terra. Eu acho que é uma mudança muito abrupta que pode, talvez, ocasionar algumas lesões. Concordo. Mas não que talvez a variação do terreno possa ser interessante. Igual, corro no asfalto a semana toda, no final de semana, vou pra terra um pouco. Beleza. Mas eu não acho que dá, às vezes, pra gente pensar em, eu vou poder aumentar o meu volume ou correr mais forte porque eu estou na terra. Eu acho que a gente pode pensar que a gente pode estar, talvez, diminuindo um pouco o impacto, mas tá sobrecarregando uma questão muscular e tendinha aí também. Enfim, Concordo. vozes na minha cabeça que eu não sei se tem ciência ainda falando sobre isso. Mas é uma Eu coisa que acho eu que não sempre tem. paro pra pensar e oriento, assim, meu paciente. Fala, eu vou correr só na terra agora. Eu falo, calma, corre. Mas, assim, tem a variação de estímulo, né? Não vai correr só na terra agora. Continua no asfalto Excelente. e vai de vez em quando. Ou se é um caso, às vezes, muito relacionado a tornozelo, eu falo pra dar uma segurada. Tipo, se a pessoa gosta muito de ir na terra, eu falo, vamos esperar um pouco, vamos esperar melhorar. Às vezes uma questão mais relacionada à instabilidade aí, enfim. É uma Excelente. questão mais de prática mesmo do que de ciência aí por Que é trás. excelente, essa visão clínica é sensacional. E até você falando, eu pensei, tipo assim, cara, aí entra a especificidade de novo. Você quer ficar correndo na terra, sendo que a sua prova é no asfalto? Acho que não faz muito sentido, assim. Também tem Exatamente. isso. Não faz. Eu acho excelente essa sua dica de, eu vou variar. Realmente, variar é legal. Tô mais cansado hoje, não acho que eu vou render no asfalto, então vai pra terra, sabe? Se você não tem nenhum risco, né? Como você mencionou, a questão da galera da instabilidade, que tem isso sim. Não acho que. Não sei se tem estudos ainda, né? Mas pensando na questão da biomecânica, na prática que a gente tem, né? E no conhecimento. Mas não faz sentido nenhum você ir pra esses extremos, né? Vou correr só na terra, vou correr só na grama, vou correr só no asfalto. Eu acho que depende da sua prova, você quer correr aonde? É a galera do. Eu não sou corredora, tá? Mas eu tenho muito interesse por esse assunto. E tem uma galera que eu conheço que vai correr em deserto, por exemplo. E aí, meu, você pode correr, sei lá, eu posso estar falando merda, mas você pode estar correndo 40 km aqui no asfalto, mas se você chegar lá no deserto, vai dar ruim. Você não treinou específico na areia, você não treinou específico no calor. Cara, eu acho que é totalmente diferente. Acho que entra muito aqui a questão da especificidade na escolha da variação do treino. Mais do que prevenção de lesão aqui, né? Porque aí chega lá chega na competição, você quer dar tudo de si e não tá preparado para aquilo, aí eu acho que isso é um problema para lesão. Você mesmo mencionou É, muito bem, Ana. desculpa aí atrapalhar vocês. Em questão que eu vejo Ah, algum jamais. treinamento dos kenianos, né? Eu vejo até eles o específico de treinamento deles, né? Então eles treinam em pista de terra mesmo, eles correm em montanha, tipo assim, pisando em pedra, então, tipo assim, cria uma estabilidade no. Eu acho que eles criam uma estabilidade no calcanhar, no tornozelo ali, né? Que seria a parte mais específica que o pé precisa fortalecer também, por causa do impacto. E eles têm um desempenho muito, muito bom, tipo, quando eles vêm para outro lugar, para correr, tipo, eles correm Uhum. totalmente errado. Eu vejo até a coordenação motora deles, tipo assim, horrível, horrível. Mas eles têm uma velocidade de estabilidade fácil para correr, fácil. Então eu Uhum. acho muito, né, tipo assim, eu reparo assim, falo, cara, mas como é que é a estabilidade? A coordenação motora deles não tem uma corrida legal, bonita, mas eles têm uma estabilidade de correr, suportar aquilo por tanto tempo. Como o alemão sempre, como ele é corredor de 800 e eu também fui corredor de pista, então tem que ter aquela estabilidade e aquela coordenação motora para poder fazer uma corrida boa. Ter uma corrida exatamente boa, para poder não sofrer tanto de parte da utilizar tanta a força muscular e poder você correr fácil. Tipo, mais ou menos isso que eu acrescentei na minha visão, né? Se você Aham. quiser dar um comentário aí. Eu acho que a questão da variação do treino entra muito no que você falou, sabe? É como se fosse uma progressão de intensidade do seu treino. E se você treinar num nível mais intenso, como você mencionou dos quenianos, para você o asfalto nesse tipo de treino vai ficando cada vez mais fácil, acredito eu. Você vai treinando em situações bem mais desafiadoras e mais intensas. Mas o que a gente mencionou aqui em relação à prevenção,
Eu acho que entra realmente nessa questão de você pode variar, você precisa ser muito específico, vou correr só em terra agora porque meu desempenho só vai melhorar assim, dessa forma. A gente acredita, pelo menos na discussão aqui, que não. Eu acho que você pode fazer essas variações. Às vezes, num treino mais pegado, você pode mudar o tipo de terreno, fazer rampa. Não sei nem se aqui em Prudente tem como você fazer. Acho que não tem, né? Altitude de morro, mas a galera que corre em morro, por exemplo, tem essas questões da intensidade, tipos de terreno, elevação, que o corredor também precisa pensar. Mas aí também eu volto na pergunta, né? Do seu objetivo, da prova, o que, que você quer ganhar também, se quer ganhar. O que, que você quer ganhar no seu desempenho? E aí ver com o seu treinador, né? Se isso é apropriado, se a inclusão do treino em terra, ele é apropriado nesse caso. Para prevenção de lesão, não, a gente não tem nada que contraindique. Mas, como a Ana falou, se você ficar muito específico, muito 8 ou 80, talvez não seja interessante. Até porque a gente discutiu isso na aula, que a variação de estímulo é importante para o seu corpo se readaptar de alguma forma. Não sei E até se o aí, pessoal, se o alemão quer complementar, tá bem à vontade. só lembrar, enquanto o alemão cria coragem para abrir o microfone de novo, que a gente está falando de fatores de risco para lesão. O impacto é um fator, É um a dos, instabilidade é outro fator. Uhum. Fraquezas musculares, e aí a gente vai ficar aqui falando, lembra daquele slide da aula da Marina? Meu Deus, não dá para falar todos aqui, não dá para saber Não. de cabeça. Mas, e aí o que eu acho que a gente tem que ter em mente é, para este atleta, quais fatores estão pesando mais para a gente tentar aliviar esses e direcionar sem perder tanto do específico, mas minimizando os riscos. E aí só estou puxando isso, tentando aproximar um pouquinho mais da pergunta do Maurício, que é, quero fugir do impacto, o terreno parece ser melhor. Se o problema é só o impacto, talvez seja melhor de vez em quando você realmente fugir. Se o problema não é o impacto, mas, por exemplo, você tem instabilidades, fica no impacto, que o impacto não está te fazendo mal. Aí não vale a pena você ir para cima do seu fator de risco. Excelente. Então, ficar atento nisso e só agradecer a todos os comentários que construíram a gente chegar nesse racional. Fora que você tem que ter um preparo, que nem o treino de fortalecimento, entra aí pra você, o específico com o seu treinador, com o físio, entra aí pra você conseguir fazer essas variações, né? É só uma coisa que eu esqueci muito de falar na aula que eu queria ter falado, que você me lembrou agora falando nessa forma de pensar, é que, tipo assim, eu vou dar um exemplo muito até agressivo, tá? Mas acidente de avião, por exemplo, ele não acontece por uma causa só. Ele acontece por um conjunto de fatores que por algum motivo não foi visto, não foi identificado e aconteceu, foi uma tragédia. Eu acredito que as lesões no esporte sejam essa tragédia, sabe? Porque os atletas estão sempre expostos a um risco, que é o andar de avião. Como você anda de carro também, você tem. Tô falando de avião porque o avião ele tem um preparo maior, ele é mais seguro. Como é um atleta ele tá sendo supervisionado por diversos profissionais, ele tem um preparo maior, por isso que eu comparo um atleta com um avião. O carro fica para nós meros mortais. Então, para um acidente de avião acontecer, ele precisa ter vários fatores ligados ali, né? E esse dos fatores que você falou foi excelente, porque assim, você tem que achar o que talvez esteja relacionado com você. Às vezes não é só. Não, às vezes não, né? Nem, quase sempre não é só um fator da biomecânica ou outro fator da biomecânica ou só a biomecânica. Às vezes não tem nem biomecânica. Às vezes é só o seu psicológico. Às vezes é algum problema, às vezes é nutricional. Então a gente não pode só focar em um dos fatores, né? Só que quando a gente fala de atleta também a gente não pode esquecer que a gente tá falando e eles gostam de melhorar a performance deles, né? Então, acho que essa questão da gente olhar pros riscos e também tentar adequar o que o atleta deseja, né? Como o relato do corredor aqui, eu acho interessante. Então, escutar os dois lados, sabe? Avaliar se o meu avião tá em risco de cair, mas ele precisa fazer uma viagem para cruzar o oceano e ele quer cruzar o oceano, então o que eu posso fazer para conseguir adequar os dois pontos? Tanto a vontade do meu atleta
nesse caso, de melhorar a performance, e que ele acredita que isso vai ajudar, e eu acredito que o fato dele se motivar é importante no processo. E quais são os fatores que você falou, né? Qual é o conjuntinho de fator que eu identifico aqui que talvez esteja em risco pra ele e que eu possa explicar pra ele, ó, a gente vai fazer assim, mas não dá pra fazer dessa forma agora, por conta disso e disso e disso. Mas no exemplo do Maurício, acho que é o nome dele, que você deu a resposta foi excelente. Se é o impacto, eu acho que vale a pena. Mas se você tem essa questão da instabilidade, se você se preocupa tanto com a coordenação e você trabalha isso com o seu treinador, tenta identificar ali como que você pode fazer esse treino mudando o terreno. Não necessariamente precisa ter 8 ou 80 nesse caso, sabe? Acho que você pode adaptar e variar ali no seu treino pra conseguir fazer. Não tem risco nenhum. Se tudo estiver ali dentro dos eixos, o seu avião não vai cair. Seria um exemplo meio idiota, mas lesão no esporte é basicamente isso, né? Daquela figurinha lá. Um acidente de avião é basicamente isso também. Ele é complexo. Ele não acontece por uma coisinha só. Eu tava pensando enquanto você falava, Marine, também indo de encontro ao comentário do Maurício, muito bom, que você trouxe em aula Sim. no sábado da relação do barulho, da pisada, do impacto, sobre uma inferência, até mesmo indireta, muitas vezes, de sobrecarga, né? De algo que. E aí pensando em solo, em contra-resposta de um solo rígido, de um solo um pouco mais arenoso, tem, claro, as variações, igual você falou, tem estudos que hoje já se debruçam para tentar entender esse caminho. Tenta correr na areia da praia, por exemplo, você falou do deserto. Cara, é muito desafiador, é muito difícil. Por mais que o impacto pode Muito. ser reduzido, outra coisa pode ser compensada na. Ah, você tirou uma, mas outra está mais difícil. A forma de você ter A demanda, né? impulsão para poder manter uma cadência de passada sem tanto esforço pode ser sabe, uma balança que não se equilibra totalmente. Ou desequilibra É. totalmente, né? Vice-versa. Então, eu achei bem interessante isso. Eu acho que é interessante a gente pensar nessas questões de perceber que, tá, às vezes é um fator entre vários fatores, que dependendo da especificidade, como a gente vem comentado, e alinhamento, claro, com o técnico, com o contexto que você tá de um treino regenerativo ou um estímulo diferente. É bem interessante. Eu acho que é bacana a gente buscar, igual o alemão até falou, de abordagens cruzadas, né? Para dar uma sobrevida ou uma manutenção maior daquela não prevenção, né? Aquele alívio ali de cargas muitas vezes expostas de forma em tempos muitas vezes curtos, de formas muito agressivas. Então é uma forma de você Sim, driblar uma excelente. estratégia para você tentar se manter. O atleta ele se desgasta muito. Principalmente o corredor também é muito desgastante. Pra caramba. Não, excelente. Excelente. O alemão é interessante que ele tem tido feito um trabalho comigo excelente, porque eu tenho tido, tipo, não sido decadente, escala em escala, subindo e evoluindo, né? Aos poucos. Então, ele conseguiu suprir, trabalhar comigo aquela base que eu tinha já no passado e acrescentou, sem me utilizar muito, sem me, tipo assim, pressionar em treinos. Então, eu consegui manter sem ter o perigo de lesionar, sem o perigo de tipo assim, sentir fadigado, o corpo exausto. Então, a parte dele foi muito inteligente nessa parte de trabalhar comigo. Então, acho interessante também, ele utiliza porque a experiência de coordenação que eu tive no passado para corrida, e ele só acrescentou aquilo e eu tenho sido decrescente, né? Então, o trabalho dele está sendo exemplar também, para mim, o que ele conseguiu utilizar, o que ele conseguiu ver. Então, agradecer ele deve estar me ouvindo agora. Estou esperando ele falar, ele comentar alguma coisa. Até agora ele tá pausando o microfone, mas é isso. Então, tipo, o que eu acrescentei. O trabalho de movimentação na corrida, né? Ajuda muito. Isso eu utilizo muito na corrida. Evita aquela fadiga do músculo, né? Você consegue movimentar bem, sem utilizar muito o esforço muscular para você cansar e ser, tipo assim, atingir o ácido lático e totalmente seu corpo travar. Como muitos corredores chegam na chegada com o corpo exausto, não conseguem nem levantar mais, caem, né? Parece que dá aquela musculatura não tem mais força para se manter. Então, acho que é só isso mesmo. Ó, não ligue não, que você tá vendo uns soluços, é meu filho, tá? Meu bebê que tá soluçando. Excelente, eu achei legal a discussão que você trouxe.
Acho que você cravou ali o que a gente conversou tudo agora. Tendo o acompanhamento e o treinador trazendo as suas expectativas, as suas vontades e o seu passado também, né? Como você mesmo mencionou, acho que você já veio de uma experiência, familiaridade, e ele trazendo isso para o seu presente, ali pensando nos seus objetivos, acho que isso é o mais importante para os corredores. E o trabalho de prevenção em corredor é constante ali, é a avaliação. Como eu falei algumas vezes na aula, o monitoramento do atleta o tempo todo, tá o tempo todo se modificando, o corpo tá o tempo todo se readaptando, o atleta tá o tempo todo buscando mais e mais, então não tem como você fazer uma avaliação única e achar que aquilo ali é o suficiente pra você predizer o risco dele, já que a gente tava falando a questão das lesões, né? E se é o momento que você acha que pra você vai ser benéfico alterar o terreno, por exemplo, eu acho que você tem que trazer em discussão pro seu treinador conseguir avaliar a forma como ele vai fazer isso. Pro seu treinador, pro seu físio. Perfeito. E é isso. A gente, Marina, durante a abordagem desse tema no mês passado, comentou um pouco sobre a questão da prevenção, que é o que você trouxe agora e o que a gente tem discutido, que às vezes o trabalho que o técnico, o treinador, o físio, a pessoa envolvida com o atleta tem de acompanhar, de monitorar, de construir bases que tragam dados que possam direcionar a tomada de decisão em momentos oportunos, é o melhor contexto que a gente tem em relação à prática de se preparar melhor o atleta para evitar uma consequente lesão, um consequente desgaste que é previsível pela demanda que tem, pelo volume às vezes de provas que tem, pelo que a própria modalidade impõe e que às vezes é difícil se praticar em relação a outros contextos, que não se tem isso que o Maurício trouxe de um técnico atencioso, um treinador atencioso, uma pessoa que trilha junto com o contexto do atleta ali, tanto passado quanto presente, quanto o que se espera do futuro. Tem uma estratégia, tem essa questão do aprimoramento ali das relações. E isso a gente vê muito, que tem aqui um protocolo, vou aplicar ele, vai funcionar? Tem vários fatores que a gente às vezes deixa passar, que a pesquisa, sobretudo, ela é muito boa, mas ela não contempla esse orgânico, esse individual, que às vezes é de cada um, que é a individualidade também, que na prática a gente vê muito na clínica, a pessoa fala, mas machuquei de novo, machuquei de novo, machuquei de novo, machuquei de novo, e sequência de lesões, por não ter tido um acompanhamento adequado, sobretudo uma atenção ao que o corpo falava ou que tinha de informação ali valiosa para se acumular e sobretudo ao tempo. Repetir, igual você falou, em momento a momento, ver esse monitoramento de forma cautelosa, que é o que a pesquisa faz, só que muitas vezes na prática o indivíduo não tem esse feeling, e aí, claro, não se promove uma prevenção, que a gente até discutiu será que a gente é capaz de prevenir? Será evitar? Será fazer uma questão ali de preparo melhor para dar um contexto diferente para uma possível consequência? Isso é bem interessante. Eu quis reforçar que a gente veio discutindo nesse período de biomecânica e prevenção de lesões e vai de encontro que a gente tem aqui com, claro, a nossa cidade ela é privilegiada de ter bons corredores e bons preparadores nesse sentido. E a gente vê o que se destaca exatamente por ter um diferencial que, enfim, muito bom. Mas é uma boa pergunta. Será que a gente consegue prevenir? Não sei. Em atletas, em clubes, por exemplo, de futebol, às vezes a falta de prevenção tá na falta de comunicação da equipe, por exemplo, ou na falta de você escutar o atleta. Então, são problemas diferentes. Às vezes aqui na nossa realidade a gente não tem a supervisão do profissional adequado, às vezes o profissional não conversa da forma correta com o seu cliente, seu atleta. Mas, às vezes, em um clube que você espera que isso exista, né, que exista perfeitamente, às vezes não existe monitoramento, às vezes não existe a comunicação, não existe o diálogo. E tem vários estudos em que a literatura ela não consegue uma resposta. E aí a resposta tá nisso, eles sugerem, tem que monitorar, tem que ter diálogo entre a equipe, mas, poxa... Aí eu vou dar outro exemplo, né, numa UTI... O ideal seria que todos os profissionais conversassem. Até onde eu sei, nem todas as UTIs isso acontece, o trabalho multi, né? A decisão de cada paciente, é isso que deveria acontecer com o atleta, né?
no seu contexto biopsicossocial na prevenção de lesões, que a gente tá falando de biomecânica, mas a biomecânica é apenas um pedacinho, né? Então, é um pequeno pedacinho. Perfeito. Então é difícil falar se a gente previne mesmo. Acho que fica aí essa reflexão. A gente, nesse período todo, discutiu esse não teve um consenso. A gente tem diversos pontos de vista e opiniões, e claro, não há certeza nenhuma na ciência, até mesmo na prática profissional, porque o que para um é, para outro talvez não seja. E acho que esse tema ele pincela o quanto é importante a gente saber que não é único e específico um fator que vai predizer todo o resto. Então, Não. existem várias coisas a se considerar, por isso é complexo, por isso não é fácil, por isso é muito difícil se manter estável e constante, porque diversos fatores, a gente chama de variáveis na pesquisa, elas mudam repentinamente, de forma abrupta, às vezes de forma silenciosa, que a gente não tem instrumento ou sensibilidade para monitorar e ter o feedback. E aí fica a nossa atenção, tanto como profissionais da área da saúde, ou também como atletas que contêm ali, detêm informações importantes que o corpo está trazendo, para falar, poxa, eu acho que isso não é nada, mas eu tenho alguma coisa aqui, e não relata às vezes para o técnico, ou deixa passar e depois já está lá na frente, já é um problemaço. A gente fala dessa questão de comunicação que é frequente e um problema em diversos cenários. Exato. Igor, em questão, é legal isso, porque não é só. Tudo isso tem um. Por fora, tem envolvimento que tem que ter um profissional acompanhando, certo? Então não é só o atleta saber correr, ele tem um talento, tudo isso. Tem que ter um profissional ali, porque a nossa. O que trabalha? A nossa mente, é nosso cérebro que movimenta nosso corpo, certo? Então ele tem que utilizar aquilo, colocar na nossa mente aquela, tipo assim, aquela paciência, aquele cuidado, entender, tipo assim, que ele, tipo assim, confiar naquela pessoa. Porque muita gente coloca na cabeça, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Tipo assim, eu tive relação de muitos amigos meus que eles não entram em acordo com o técnico, certo? Então, o que acontece? Muito treino, muita carga, e, tipo assim, um treino legal, ideal, mas chega competições é muita lesão. Toda competição forte é lesão, não consegue correr, treina muito bem, lesiona, treina, mas é tipo assim, eles não entram em acordo com o técnico. Então, porque o técnico ele não é só passa o treino, ele também trabalha nosso psicológico. Então, para poder, o psicológico envolve nosso corpo, e devido até o psicológico pode haver aquela lesão, né? Interna, devido a alguma questão, né, que vocês devem entender. Então, eu acho que precisa muito de um profissional que esteja com você junto ali, né? Que esteja a mesma mente, a mesma ideia, e consiga saber qual que é o seu problema, o que você precisa, entendeu? Para poder estar com ele. E você sentir que é ele que vai modificar, que vai fazer, tipo assim, vamos colocar, vai transformar seu futuro, seu objetivo ali. E é isso que tá tendo comigo. Eu comecei, digamos, fui atleta, mas eu comecei do zero. Então ele foi, acrescentou, e falou isso, aquilo, tanto tempo você vai estar como é que é? Vai estar bom para fazer aquele tempo e pode confiar. E foi certo e dito o que ele falou, eu cumpri tudo o treino que ele me pediu e dei resultado. Perfeito, Maurício. Exemplo perfeito. Para acrescentar, hoje em dia o que a gente estuda aqui no GRAP e o que está meio que, vamos dizer que em alta, é que na maioria das vezes esse um profissional só ele tem que se multiplicar em vários profissionais. E aí, claro, que o profissional de frente, como no nosso caso aqui do corredor, o técnico é o cara que vai estar no dia a dia do atleta, esse técnico tem que conseguir ter o feeling e o conhecimento generalizado para identificar uma necessidade de pedir ajuda para mais alguns profissionais. E aí, vamos lá, que profissionais que a gente está falando? Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, dependendo do caso, médico, dentista. Pô, a gente teve uma aula ontem que, o dentista agrega tanto quando a gente está com problema. Lesões repetitivas, às vezes uma causa de não conseguir curar ou de estar com recidivas é justamente problema dentário. Então, a gente tem vários fatores aí que vão mexer no nosso corpo, porque, como você falou, nosso corpo é um só, sendo regido pelo cérebro e englobando vários sistemas ao mesmo tempo. E esses sistemas eles precisam se conversar para ter a tal da harmonia que vai permitir a performance.
Então a gente não pode tentar segregar. O técnico tem que ter esse feeling e conseguir direcionar, ou beber da fonte do colega profissional, trabalhar em conjunto para conseguir dar conta do recado. Mas é muito isso. Não é nada simples. Essa é a Excelente. questão. A gente às vezes entra e tem muitas pessoas que faz parecer ser simples ser atleta ou abraçar a causa de ter constância, ter um relacionamento com várias pessoas envolvidas no seu processo. Como você falou, é confiança, é lidar com expectativas, é lidar às vezes com frustração, é jogar todas as moedas no futuro e falar, putz, eu vou fazer minha parte. Minha parte eu vou fazer e dar o crédito e a parte do outro também a ser feita e ir galgando e construindo esse caminho. Não é do dia para noite, tem muita gente que acha fácil. É uma fala muito frequente, a gente vê em Olimpíadas, por exemplo, o Bolt fala, cara, eu treinei minha vida inteira para correr 9 segundos, 10 segundos, tipo, e aí passou por tudo que passa. E considerar que não é simples, não é simples essa vida de atleta e sobretudo de pessoas que se propõem a se desafiar e respeitar os limites, o corpo, entender o contexto do que aquela pessoa às vezes está falando é contra o que você quer fazer, mas poxa, ele tem uma propriedade no que ele está fazendo, no direcionamento dele, não é à toa, você tem que acreditar ali suas moedas mesmo e falar, tá, vai passar. Excelente. Pessoal, como a gente sempre costuma fazer nossos encontros, tem uma duração de aproximadamente 1 hora. Hoje a gente teve uma ótima discussão, eu fiquei muito contente com a contribuição de todos em relação aos comentários, às trocas de experiências. Muito obrigado mesmo. Para não se alongar, eu vou estar encaminhando para o encerramento. A gente tem normalmente 1 hora de duração, a gente começou hoje 7h30. Agradeço, Marina, mais uma vez mais, por tudo que você nos agrega, por tudo que você tem a agregar no nosso movimento aqui de aproximar esse conhecimento seu da academia, com às vezes atletas experientes ou em construção, com a prática, com o clínico que está se desenvolvendo, enfim. De novo, muito obrigado. O GRAP não tem como te agradecer. Espero que tenha sido proveitoso para todos aqui. A gente deixa o canal aqui aberto, que vocês estão no chat para posterior dúvidas. A gente vai fazer diversos encontros durante a semana, durante o mês, enfim, com a temática agora um pouco diferente. A gente encerrou a biomecânica e prevenção de lesões e estamos entrando numa temática de psicologia do esporte, relacionada ao esporte. Então, Marina, está mais que convidada a estar com a gente aqui e contribuir com sua expertise ou suas dúvidas também. A gente está aqui para construir essa teia de aranha entre profissionais, trazer para perto esse conhecimento do que o outro faz, de como eu posso me apropriar disso para melhor fornecer para o meu, seja paciente, seja voluntário de pesquisa, seja atleta, enfim. Essa é meu desejo com esse projeto, meu, do Caio, de todos que estão envolvidos, e vocês fazem isso acontecer. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e uma ótima noite de descanso. E como ele sempre deixa o chato para mim, galerinha, tem a lista de presença aqui logo acima do canal que a gente está, chama lista de presença, é um fórumzinho, tem lá pós-encontro presencial, biomecânica e prevenção de lesão. Por favor, postem ali o presente de vocês, para a gente poder manter isso aqui construindo e vivo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Deixem dúvidas, porque a gente dá um jeito de depois acessar a Marina e pegar uma resposta a mais. Dependendo da disponibilidade dela e do interesse, a gente tenta marcar um outro encontro futuro também. Ela não torceu o nariz até agora, ela estava sorrindo, então acho que não foi tão ruim para ela também. Dá para a gente tentar uma coisinha a mais ou outra. Gratidão. Uma ótima noite. Amanhã temos o nosso primeiro encontro para abordar o tema de psicologia do esporte que o Igor falou. A gente vai assistir um vídeo e depois bater um papo. Teremos psicólogos e todos nós que estamos sempre aqui. Serão todos muito bem-vindos. É isso. Boa noite. Obrigado, Mar. Posso só agradecer rapidinho? Claro. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, muito obrigada mesmo. E acho que foi uma troca mútua. Eu aprendi muito com vocês, com as discussões, com os profissionais, o pessoal, a Ana, o Alemão. E hoje com o Maurício, que é atleta. Então, eu acho que realmente foi uma troca mútua muito importante. Espero ter contribuído. Acho que se eu contribuir de alguma forma para alguns
já valeu a pena. E pra mim já valeu a pena só de escutar as pessoas e trazer uma vivência que eu não tenho no meu dia a dia também. Foi sensacional. E que o projeto. Tô torcendo ali pro projeto de vocês. A ideia é muito legal. Tomara que as pessoas vejam o quão valiosa é essa ideia cada vez mais e aumente cada vez mais o número de pessoas interessadas, porque a ideia de vocês realmente é algo que. Nossa, é muito interessante. Acho que vai fora da casinha do que a gente tem, principalmente aqui na região, na nossa área. Espero que as pessoas aproveitem a oportunidade e eu espero poder participar das outras. Eu acho que o tema da psicologia vai ser bem interessante. Eu vou estar presente, sim. Contamos com você. E Obrigada obrigado. mesmo. Obrigado. Tamo junto. Pessoal, eu queria agradecer também vocês pela experiência, né, que estou tendo, e eu também faço faculdade também de educação física, daqui uns Nossa. 3 aninhos, 3 anos e meio, eu tô na área do atletismo, né, então daqui 3 anos e meio já torno profissionais com vocês aí, quero trabalhar no ramo também, eu gosto, e sempre tive amor, né, pelo esporte também, então, por isso que pra mim tá sendo uma experiência muito, muito boa. Por isso essas minhas curiosidades, devido a isso que eu falo demais, é porque eu sou bem curioso, então eu gosto de estar bem. Pessoas Mas é como isso que move a gente, cara. pessoas como É você importante. fazem isso acontecer. Muito obrigado, Maurício, de verdade. Sucesso na sua caminhada na graduação. Qualquer dúvida que a gente possa contribuir ou ajudar, estamos aqui. Esse espaço também é para isso. É para diminuir um pouco essas angústias que a gente tem como profissional, ou estudante, ou atleta, enfim. É um ambiente de forma democrática para mostrar que todos podem aprender, todos podem ensinar, todos podem perguntar. A gente vai sempre contribuindo com os 5 centavos que cada um tem. No final dá algo bom, a gente tem uma coca e um salgado para comer. Tá tudo certo. Obrigado, Marina, mais uma Gente, vez. traz mais gente, porque daqui a pouco só 5 centavos não dá para pagar a coca. Traz mais gente.